Boa tarde, turma. Espero que todos estejam muito bem nessa quarta-feira. Vamos para a nossa aula, nossa terceira aulinha de português, certo? Terceira aulinha de português do sétimo ano. E, dado... Eu queria ter uma conversinha com vocês, tá? Que me deixou um pouco preocupado. E não, vocês não vão levar carão, porque são especiais no sentido negativo, tá? Foi uma preocupação minha, que eu notei nas atividades, nas conversas com vocês no grupo. E assim, meio que é dever meu passar o que o livro pede para que eu passe para vocês. A gente precisa trabalhar questões de gênero textual, interpretação textual é importante, a leitura de certa forma, mas aí eu vejo que a gente não está conseguindo o rendimento esperado se a gente não corrigir outras coisas antes. Ainda não entendi, professor, o que você está falando. Bom, o que me preocupa, na verdade, é o quão errado a gente vem escrevendo, certo? Seja em atividade, seja em WhatsApp, seja em internet, seja no que for, tá? Mas, professor, é o WhatsApp, eu vou ter que usar português formal, tal, não sei o quê. Não, você, tudo bem, você usar um tipo de linguagem, se você, mas aí depende muito da sua personalidade, você tem que separar muito bem, tá? Há uma máxima de um ditado popular chamado o que vem de casa vai à praça. Quando você torna um costume, se torna um costume, entre aspas, falar errado no WhatsApp, você acaba levando isso para outros meios, tá? E eu vejo isso, né? Porque eu vejo certos padrões de resposta de vocês. É comum vocês fazerem isso, até pela idade de vocês também. Tanto é que português não é, pelo menos para mim, a língua neolatina mais complicada de se aprender, dado todas as regras ortográficas, tá? Né? Se fosse para colocar aí se fosse para colocar num ranking, eu colocaria aí das mais fáceis, português, espanhol, depois o francês. Aliás, desculpa, colocaria espanhol e italiano, depois o francês, por fim o português como mais difícil. É incrível a quantidade de regras ortográficas que nós temos. É também uma arte falar um português bem falado, na verdade. Não só bem falado, como bem escrito. Aí é que está a questão. Qual o problema exatamente aqui? Eu vejo que muitos de vocês escrevem como falam. E isso é um problema. Por que, professor? A língua não é exatamente assim? Nem sempre. Tá? Tem certas nuances, já diria o saudoso Ariano Suassuna, tem algo chamado variação linguística. Variação linguística, para quem não sabe, vou estar explicando agora, é basicamente formas de você falar que dependem, são variantes da língua formal, digamos assim. E aí tem vários tipos de variações linguísticas. Por exemplo, variação linguística geográfica é que muda o jeito de você falar de acordo com o local onde você vive. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem o costume de falar oxente. Por exemplo, a palavra luz, L-U-Z. A gente não fala luz. Tem até um vídeo muito famoso de Ariano Suassuna que ele diz assim, eu sou nordestino, eu não falo luz, eu falo luz. Tá entendendo? Essas palavras com Z, por exemplo, eu não falo capuz, eu falo capuz. E assim vai, certo? Mas ele tinha consciência do que era a língua escrita, correto? Vai muito do discernimento da pessoa e da sua fala, tá? Não é errado você falar. Existem vários tipos de variação linguística. A geográfica, que eu acabei de citar para vocês. A variação linguística socioeconômica, que aí já varia de acordo com o tipo de escolaridade que você tem. Por exemplo, as pessoas que falam um pouco mais errado porque não têm um conhecimento que vem, de certa forma, não tiveram a oportunidade de estudar e escrevem errado porque não tiveram esse conhecimento. Não tiveram poder aquisitivo. Enfim, não tiveram condições de ter um meio de estudo apropriado, digamos assim. Bom, e por último, a gente tem a variação linguística histórica, que é basicamente como a língua mudou com o passar das gerações.
ou vício, formas linguísticas, por exemplo, vossa mercê, vós me ser, passou a virar você. Hoje em dia a gente nem fala você, né? Hoje em dia é você. Você vai hoje, você vai ali para mim. E assim vai, né? Enfim, variação linguística, nesse caso, variação linguística histórica. Quem nunca ouviu, por exemplo, a minha avó fala oitão. O que é o oitão da casa? Até hoje eu não sei. Mentira, eu descobri depois de muito tempo. Oitão é como se fosse o bacon, né? E assim, tem muitas nuances desse tipo que vocês acabam vivenciando e perpetuando do jeito que vocês escrevem. Isso preocupa muito, tá? Então, dada essa conversa, eu quero fazer uma pequena pausa com vocês no livro e a gente vai estudar algumas regrinhas de escrita, certo? Para vocês ficarem mais espertos. E eu quero também corrigir os erros mais comuns de vocês, que eu pude notar nessas atividades que vocês me enviaram, né? Já aviso que... Um minuto. Tem que manter... Tem que se manter hidratado, é importante. Bom, já adianto para vocês que eu vou pedir para vocês se policiarem um pouco mais. Eu vou pedir para você, essa vai ser meio que uma tarefa de casa nossa, sem ser por escrito exatamente. Eu quero que vocês comecem a se policiar mais e escrever um pouco mais correto depois da aula de hoje, tá bem? Por exemplo, já escutei, eu sei que de certa forma há um certo preconceito. Vê que coisa estranha, né? A gente criou um preconceito com quem fala correto. Eu mesmo já escutei assim, ah, mas você é muito metido porque você fala certinho. Aí eu, como assim, gente? Fala certo, como assim? Aliás, escreve, né? Você escreve certo no WhatsApp. Gente, como assim? Escrever certo é errado agora? Ou seja, a gente meio que se apropriou dessa cultura. Tipo, até fazer certo virou errado. Veja como o brasileiro é estranho, né? Enfim, a gente vai agora para a primeira transição. Eu queria fazer primeiro esse acordo com vocês. Vocês vão se policiar um pouco mais e vão tentar cometer menos desses erros gramáticos. Tá ok? Dito isso, mais uma vez, pausamos o livro e vamos agora para a primeira transição e vamos agora estudar os erros mais comuns de vocês e algumas regras de uso ortográfico. Perfeito? Vamos embora. Bom, pessoal, agora vocês já estão vendo aí na tela alguns exemplos, né? Para começar, o que eu mais notei de erro ortográfico, na verdade, acho que o erro ortográfico mais comum que vocês cometem é o uso do M e do N, e é uma regrinha bem simples. Eu vou estar passando para vocês, vai estar passando alguns exemplos aí na tela, que a gente vai estar lendo, né, obviamente. Mas qual é a regra? Antes de uma consoante, certo? Antes de todas as consoantes, o que são consoantes? São as que não são vogais. Ou seja, o que não é A, não é E, I, O, U. Ou seja, todo o resto. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Todo o resto. Certo? Antes de toda consoante, se escreve N, com exceção de duas, P e B. Ou seja, em todas as consoantes, vocês vão colocar um N, com exceção de duas, P e B. Por exemplo, vender, D, veja que tem um som de essas palavras, o M e o N, elas têm um som parecido, né? Por isso que vocês confundem tanto. Mas qual a ideia? Não tem um D? Não é P nem é B. Então é o quê? N. Compor. Tem um P. Veja que tem um o som de novo. Você não sabe, digamos que você não sabe se é M ou N. Aí você olha para a consoante. É um P ou um B? É, compor. P. Compor. Então antes é um M. Certo? Pombo. Pombo. Antes do B, M. Combo. Antes do B, M. Tambor. Antes do B, o M. E assim vai.
Deixa eu ver outro exemplo para vocês, outro exemplo legal. Conduzir. Conduzir. Antes do D, N. Por quê? Porque você só escreve M, regrinha de ouro, tá? Você só escreve M de Manuel. Você só escreve M antes do P e do B. Antes de todas as outras consoantes, você escreve N de navio. Perfeito? Pegaram essa? Vamos para a próxima? Beleza. Outra coisa que eu notei. O uso da C cedilha. Esse, muitas pessoas fazem erro, tá? Até porque a C cedilha não é tão simples de se usar. Tá, talvez alguns professores de português queiram bater em mim quando eu digo isso. Mas o uso apropriado dela, quando você já sabe que tem um C ali, e se você vai usar a cedilha, põe em mente que a cedilha, na verdade, é aquele tio de lado, embaixo do C. É porque a gente fala C cedilha. Cedilha é o nome da cobrinha, né? Da minhoquinha ali embaixo do C. Né? Quando que se usa a cedilha? Em palavras que não tem, onde o C, após o C, não vem o E e o I. Como assim, professor? Por exemplo, açúcar. Você sabe que açúcar é escrito com C. Se o C tem som de S, provavelmente vem a cedilha. Quando é que você sabe que tem cedilha ou não? Toda vez nas vogais for A, O, U, se usa cedilha. Ou seja, quando o C tem som de S e ele não for, após ele não vier um E e um I, se usa cedilha. Açúcar, abençoado. Veja que depois do C, que tem som de S, esse C tem som de S, tá? Vem um O, vem um A, vem um U. Aí você usa a cedilha. Deixa eu ver outro exemplo. Pronto. Um exemplo de não uso. Foi-se. Foi-se você não usa a cedilha. Por quê? Porque vem um E após. Estão entendendo? Agora veja, feição. Feição é aparência, o jeito, forma, certo? Feição. Depois do C, que tem o som de S, tem o A. Então, se usa a cedilha. E aí, a maioria desses que terminam com são, tá? Feição, traição, percepção. E aí tenham cuidado, tá? Porque lembra que eu disse lá no começo que é meio complicado você usar a cedilha corretamente? Porque tem certas palavras que você vai usar a cedilha e não é o uso do C, na verdade, e sim do SS. Por exemplo, expressão. Expressão é com dois S. Mas isso é uma regrinha que eu vou entrar com vocês mais à frente se eu sentir necessidade. Também são regrinhas, por exemplo, uso do SC, uso do CH e do X. Essas regrinhas eu vou entrar mais adiante. Primeiro, a gente tem que atacar a gente tem que falar do elefante na sala. É um ditado popular que significa assim, a gente tem que falar do maior problema primeiro e depois a gente vê as variantes. Tá bem? Então vamos lá. Voltando para o uso do C ou da C cedilha. Quando você sabe que tem ali um C, certo? E após o C, e esse C com som de S, obviamente. Após o C vem A, O, U, se usa a cedilha. Quando não, você usa só o C. Perfeito? Tá. Bom, pessoal. E assim, a última regra que eu queria passar para vocês, assim como eu falei lá no começo do vídeo, é sobre o uso do Z com som de S. Existe também, há duas formas, na verdade. Há a forma do S com som de Z e o Z com som de S. O S com som de Z é bem mais difícil e tem bem mais regrinhas para vocês entenderem. Por exemplo, títulos de nobreza,
Marquesa, princesa, e todos os parecidos também, tá? Camponesa, burguesa, todos têm som de Z e se escrevem com S. Certo? Todos têm som de Z e se escrevem com S. Verbos que têm ND se escreve com S quando passam para o substantivo. Por exemplo, defender, depender, surpreender, todos têm S. Sabe? E tem som de Z. Por exemplo, defender vira defesa. Tem som de Z, mas se escreve com S. Despender tem som de Z e termina com S. Surpreender vira surpresa. Despender, tá? Vira despesa. Tem som de Z, vira S. Surpreender vira surpresa. Tem som de Z, mas se escreve com S. Esses S com som de Z, ele é bem mais amplo. Então, por isso que eu não vou estar abrindo tanto com vocês agora, caso eu não sinta necessidade. Como já disse, tipo, a gente precisa atacar o elefante na nossa sala. E aí, dito isso, a gente vai pular para o Z, ou seja, o Z com som de S. Tá? Que é bem complicado. Assim, ele é mais fácil do que o S com som de Z. Por exemplo. E, assim, gente, no final das contas, vocês vão aprender tudo isso se vocês lerem com certa frequência. Tá? É muito importante isso. A leitura é muito importante para vocês anexarem esse conhecimento, agregarem vocês por osmose. E veja, tem som de Z. E aí é outra regrinha. Sufixos gregos, ase, ose, ese. Todos têm som de Z, mas escreve com S. São várias regrinhas, tá? Mas o que eu quero entrar em detalhe com vocês hoje é o Z com som de S. Por exemplo, luz. O luz tem som de S. Se escreve com Z. Uma coisa que eu vi muito vocês cometendo é quando o verbo no infinitivo. Professor, o que é o infinitivo? É o verbo cru. Por exemplo, defender, fazer, compreender, é ele sem ser conjugado. Cantar, o verbo no infinitivo, é o verbo sem ser conjugado. Ele bonitinho lá com a terminação ar, ir, or. Exatamente. Ar, ir, or. É isso mesmo. Toda vez que no infinitivo tiver o Z, essa palavra também vai se escrever com Z. Por exemplo, fazer se escreve com Z. Então, fiz se escreve com Z. Eu vi muitos de vocês escrevendo fiz com S, por exemplo. Tá bem? Dizer se escreve com Z. Então, diz se escreve com Z, apesar de ter som de S. E assim vai. Todos que terminarem em Z, todos os verbos terminarem tiverem o Z na sua forma infinitiva, eles vão ser transformados, e se dá por conta do radical, novamente, da palavra. Tá? Radical, mais uma vez, é a parte da palavra que não muda. Quando eu estou conjugando algo, por exemplo, eu mudo só o sufixo. Se eu quero conjugar o verbo dizer, por exemplo, o radical, na verdade, é o di. Tá? Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Certo? Mas ele é um verbo irregular. De qualquer forma, o fazer também é irregular. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Só muda a primeira pessoa. A primeira pessoa muda. Mas note que todo o resto segue a regrinha. Compreende agora? Todo o resto segue a regrinha. Então, fiz não faz sentido você escrever com S. É com Z. Diz não é com S. É com Z. Luz não é com S. É com Z. E assim por diante. Certo? Acho que a gente tomou tempo demais. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês já. E vocês vão poder exercitar isso de forma melhor. De qualquer forma, fica o meu apelo para vocês estudarem não, vocês lerem mais. Comecem, criem o hábito de ler. Porque aí, como já disse,
vocês vão fazer isso de forma mais natural. Vocês vão agregar esse conhecimento de forma natural. Há duas formas de chegarem nesse objetivo, de escrever corretamente. Ou você aprende todas as regras do português, o que é quase impossível de se fazer, né? Há quem faça, há quem escreve perfeitamente, não erre nada. Mas, tirando os consagrados da Academia Brasileira de Letras, pessoas que querem escrever corretamente, elas criam o hábito de ler diariamente. E aí, quando você lê, você vai agregando esses conhecimentos, meio que naturalmente. Ah, não sei se compreensão é com C cedilha ou com S. Aí você, compreensão. Você pode saber que compreender termina em ND. E toda vez que tem ND e vira, que passa para, se transforma no substantivo, tem som de S, tem som de S, tipo são, compreensão, ou dizer, ele vira, toda vez que tem ND, o verbo tem ND, vira ou vira sempre S. Por exemplo, compreender vira compreensão. Defender vira defesa. Veja que compreensão tem som de S barra C cedilha. Normalmente vocês poderiam confundir, mas como tem ND, vira sempre S. ND vira sempre S. Veja, compreender, defender vira o quê? Defesa. Defesa tem som de Z, mas se escreve com o quê? Com S. Compreender, compreensão. Veja que tem som de C cedilha, são. Mas não, TND vira S. Então, assim, você pode saber de todas essas regrinhas, mas é mais natural que você comece a ler e você criando esse hábito, fica o meu apelo, vocês criando esse hábito vai ficar mais fácil de vocês entenderem e começarem a pôr em prática realmente, escreverem mais corretamente. Isso é muito importante para a vida de vocês, gente. Vocês não estão entendendo, tá? É muito importante. E eu vi erros que vocês não deveriam cometer, tá? E não fiquem tristes, porque tipo, são tipos de erros que até os adultos cometem. Tá? Mas quanto mais cedo vocês aprenderem, criarem esse hábito de se policiarem, melhor vai ser para vocês. Eu digo isso até por experiência própria. Quando eu entrei na faculdade, e eu não sei se eu disse a vocês, mas, por exemplo, eu curso engenharia. Engenharia não é conhecido por ser o curso que tem vários livros para você ler de forma literária, digamos assim. Perdão. Mas é conhecido porque só tem conta. Exatamente. Então, fica uma leitura complicada. Você acaba perdendo aquela fluência de ler, aquele costume de ler esses livros mais de cunho literário e tudo mais. E onde eu comecei a me policiar foi quando eu comecei a me perguntar, pô, aquela palavra, como é que se escreve? É assim ou assado? Aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu disse, rapaz, eu estou perdendo o costume de ler, é por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Então, criem esse hábito desde já. Pode ser chato? Pode, a priori. A priori quer dizer no início. A princípio, pode parecer chato, mas eu garanto que há vários tipos de... Assim como há vários filmes. E tem filmes aí que vocês nem sabem que vieram, são provenientes de livros. Por exemplo, O Alto da Compadecida vem de um livro de Ariano Suassuna. Tá? Esses livros mais modernos, por exemplo, esses filmes mais dos jovens, né? Jogos Vorazes, não sei se vocês assistiram, vem de um livro. Incrível aquele livro. As Crônicas de Nárnia, o filme, vem de um livro. Deixa eu ver outro. Aquele Crepúsculo vem de um livro, que é a série Twilight, né? Enfim, vários filmes. A Culpa é das Estrelas, o pessoal mais jovem gosta muito, vem de um livro. N com N with I, é um negócio assim. Um negócio assim. Vem de um livro. O menino pijama listrado vem de um livro. Enfim, existem vários filmes legais que eu sei que essa turminha gosta, que vieram de um livro e vocês nem se preocuparam em ler o livro, foram só no filme direto. Então, assim, tem leituras, do mesmo jeito que tem vários tipos de Sherlock Holmes, vem de um livro. Então, assim, do mesmo jeito que tem vários tipos de filmes, e cada um gosta de um filme diferente ou não, há vários tipos de livros. E eu garanto que pelo menos um tipo você vai gostar. E você criando esse hábito de ler um livro, ou nem que seja
3, 4 páginas no dia, e aí você consegue ler alguns livros em 2 meses, talvez, um mês, lendo 3, 5 páginas por dia. Você já vai estar bem melhor do que a média da população brasileira. Então, assim, crie esse hábito. Realmente faz bem. De qualquer forma, vamos agora para a última parte da nossa aula, que é válida sobre... Agora a gente falou das regrinhas ortográficas, agora a gente vai dos erros mais comuns de vocês. Tá bem? Não só de vocês, eu falo de nós, brasileiros, no total. Eu vou estar mostrando aí na telinha para vocês. Tá? Esse site aqui é o G1, da parte de educação. E eu quero que vocês vejam os erros mais comuns dos brasileiros. Tá? Veja. O primeiro erro, que eu não sei se vocês já cometeram, é entre eu e você. O correto, segundo os especialistas, é usar entre mim e você, ou entre mim e ti. Depois de preposição não deve-se usar mim ou ti. Por exemplo, entre mim e você não há segredos. Isso é muito interessante, porque quando você diz assim, por mais estranho que pareça, vocês já ouviram alguém falar, por exemplo, ó, eu vou comprar uma coxinha para mim comer. Já escutaram isso? É totalmente errado. A coxinha não vai comer você. É para eu comer. Mesma coisa aqui, só que no inverso, né? Ah, vou pegar ali. E aí, enfim. Qual a complicação aqui? É o uso do que a gente chama dos pronomes, os pronomes oblíquos, né? A confusão com os pronomes oblíquos. De qualquer forma, a gente não vai entrar agora no uso dos pronomes oblíquos exatamente, porque vai comer muito tempo e o vídeo da gente tá quase batendo o tempo máximo, na verdade. Então a gente vai passar bem rapidinho. Mas aí eu vou passar entre os erros mais comuns. Deixa eu ver logo se eu acho o... Poxa, não tem aqui? Não tem, mas eu vou ter que falar. Entre mas e mais. Veja, pessoal. Veja. Mas, com S, é som de oposição. Eu comprei uma garrafa, mas não me agradei. Oposição. Mas com I é adição. Eu comi uma coxinha mais um sanduíche. Entendo isso. Lembre-se do seguinte: sinal de menos, sinal de mais. O sinal de mais não se escreve com I? Então, mais é adição. O mas, M-A-S, é sempre oposição. E eu vejo que vocês erram muito isso. Não só vocês, tá, gente? É um costume do brasileiro errar o mas e o mais. Mal com L, mal com U. Qual é o segredo aqui? Esse aqui talvez seja um dos mais complicados de vocês corrigirem. Mas qual a minha dica? Façam o seguinte. Coloquem sempre o inverso. Por exemplo, se eu quero saber, eu quero chamar uma pessoa de mal educada. E aí eu quero, você é mal educado. Aí eu fico, porra, mas mal educado é com L ou com U? Aí você faz o inverso. O mal com L, veja, mal com L, ele é o contrário de bem. E bom, mal com U, é o contrário de bom. Então, se eu quero chamar uma pessoa de mal educado, eu chamo ela de um contrário. Ah, fulano é bem educado. Eu não digo que fulano é bom educado, eu digo que fulano é bem educado. Se fulano é bem educado e eu quero chamar do contrário, o inverso de bem é mal, com L. Entre o bem... Botem isso na sua cabeça sempre. Bem e mal. A luta entre o bem e mal. Pronto. O bem e o mal. É sempre bem, mal, e esse mal tem L. Então, tudo que tiver com bem, você responde o contrário com mal, com L. E todo o resto, que for o contrário de bom, mal, com U. Ela acordou de bom humor. Eu não sei se ela acordou de mau humor, esse mal é com L ou com U. Bom, se ela acordou de bom humor e o contrário de bom é mal com U, ela acordou de mal com o humor. Você está bem?
Você está mal, esse mal é com L ou com U? Veja, o contrário de bem, mal com L. Então você está mal com L. Esse tipo de coisa. Você é bom. Você é uma pessoa boa. Você é mal, contrário de bom, mal com U. Então você é mal com U. Você é boa, você é uma pessoa má. Aliás, você é uma pessoa. É, exatamente. Pessoa má, só que é no feminino, né? Fica. Aí some a dúvida da gente, né? Porque o L ou o U some. Mas. Pronto, aqui, ó. Outra dúvida aqui, ó. Era essa que eu queria para vocês. Para mim ou para eu? Os dois podem estar certos, mas se você vai continuar a frase com um verbo, deve usar para eu. Foi o que eu disse. Quantas vezes vocês já escutaram? Veja. Pegue algo para mim. Quando eu termino a frase, corretíssima. Comprarei uma coxinha para mim. Comprarei um carro para mim. E, enfim, todas que eu terminar a frase, eu uso mim. Corretíssimo. Agora, se eu for continuar e continuar com um verbo, eu tenho que usar, em vez do mim, o eu. Pegue algo para eu comer, pegue algo para eu comprar, pegue algo para eu vender, pegue algo para eu... Enfim, toda vez que eu colocar o verbo depois do que eu for continuar, eu uso... Se eu for continuar, colocar um verbo, eu uso eu. E não o mim. E é daí que vem aquelas piadinhas. Mim... Mim gostar... É do índio, né? A gente não. Mim não gostar disso. Mim ser índio bonito. Eu ser um índio bonito. Esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês já ouviram essas piadinhas. Geralmente a gente escuta quando é mais velho. Quando alguém comete esse erro, alguém diz assim, oxe, virar assim o índio foi? Mim vender, mim comer. O pessoal geralmente faz essas piadinhas. É até uma piadinha assim de cunho meio que xenofóbico. Mas enfim, não vamos entrar nesse contexto agora, tá bem? Enfim, de qualquer forma, essa foi a minha dica para vocês, tá, gente? Eu senti essa necessidade de fazer esse vídeo, essa pausa, essa conversa com vocês, na verdade. Porque eu senti essa necessidade, dada o que vocês me enviaram nas atividades, o que a gente conversa, o que eu vejo no WhatsApp. E eu sei que não é fácil mudar esse hábito do dia para a noite, tá bem? É como eu disse, vocês vão ter que criar o hábito de ler. E ler não por obrigação, ler por prazer. Procurem tipos de livros que vocês gostam. Ah, mas eu gosto de... Professor, eu gosto de tiro, porrada, bomba, Free Fire. Será que Free Fire tem um livro agora? Fortnite também tem um livro. Então, assim, você não tem desculpa. Tem livro para tudo no mundo, para tudo. Basta vocês procurarem. E aí eu garanto que a leitura de vocês vai ser prazerosa. É só vocês acharem o tipo de livro certo para vocês. Leiam tudo, tudo, tudo. Procurem ler. Nem que seja rodapé de caminhão. Tenham cuidado também, porque caminhoneiro de vez em quando escreve meio errado. Mas tudo que for de uma fonte confiável, leiam, 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 leiam. E aí, o português de vocês vai ficar cada vez mais próximo da grafia correta. Tá bem? Não é uma obrigação, gente. Mas vejam, é algo que vocês vão ter que levar para a vida de vocês. A gente está aqui para aprender a disciplina de língua portuguesa. Então vamos aprender a falar e escrever corretamente. Ou pelo menos, ninguém é perfeito. Ninguém vai falar o português puro, perfeito, maravilhoso de um acadêmico aliás, de um cara da Academia Brasileira de Letras. Ninguém aqui é um Ariano Suassuna da vida. Mas vamos pelo menos se esforçar para sermos nossa melhor versão. Tá bem? E é com essa dica barra conselho que eu finalizo o vídeo de hoje. Eu vou estar passando uma atividadezinha para vocês pré-pronta, certo? Sobre erros gramaticais e esse tipo de coisa, o uso do mas e do mais, só para eu terminar de avaliar como está a situação de vocês. E eu espero que vocês tenham bons estudos. E na próxima a gente volta a pegar no livro realmente. Tá bem? Um grande abraço e uma ótima tarde para vocês.